depois das eleições em Angola, o que é que nós esperamos? Jovens angolanos, o que é que esperamos? Quer dizer, estamos agora vivendo numa certa atmosfera, né? Resultados, reclamações, da Constitucional, CNN. Depois vi uma notícia a dizer que a CNN a pedir para não. Epá, é uma confusão do caralho. Mas o que é que se espera de Angola depois dessa fumaça passar? Independentemente do. Quer dizer, quer dizer, os resultados vão ditar o comportamento das pessoas, né? Quais forem definitivos. Mas o que é que se espera de Angola? Olha, antes de responder essa pergunta, vou voltar um pouco atrás. Eu acho que nós, nos últimos 3, 4 anos, experimentamos o pior que nós podíamos experimentar sobre o nosso país. É vergonhoso dizer isso. É vergonhoso. Foi muito duro, particularmente para mim, assumir durante esses 3 anos que eu era angolano, porque vivi à base de uma vergonha grande. Eu vi as instituições a falharem com as responsabilidades que eles mesmos juraram assumir. Eu vi certas pessoas a falharem com as responsabilidades que eles juraram que iam assumir. Eu vi pessoas a se comprometerem, não foram forçadas em nenhum contexto. Foram de livre, espontânea vontade, assumiram publicamente que deveriam e tinham a responsabilidade de mudar certas agendas, a não fazerem nada, a fazerem pior até. Então, os últimos três anos foram muito desgastantes. E isso corrói um pouquinho também o nosso tecido, né? O nosso tecido político, o tecido social, e corroeu mais ainda a democracia, porque a democracia é assim, belisca as democracias assim. E é aí onde nós vamos tendo noção realmente do trajeto que nós estamos a ter, porque até então pensava-se que Angola era um mar de rosas, mas nos últimos 3 anos provou-se que não é nada daquilo. As instituições realmente sempre foram partidárias, não havia democracia nenhuma. O que houve durante esse tempo todo é uma espécie de autocracia, e a autocracia voltou com muita força, e é preciso também discutir isso. Sociólogos precisam discutir isso. Há certos comportamentos que surgiram agora que são comportamentos da autocracia, onde a outra envolvente não conta, o que conta é a minha opinião, e isso é muito mau para a democracia. Então, nós experimentamos o pior disso, e isso fez com que tivéssemos uma eleição, né, tivéssemos as eleições, esse período das eleições fossem um pouquinho também confuso. O eleitorado não sabia bem no início. No início até sabia-se bem do início, dizia sempre vais gostar e não sei o que daqui para aí, mas 2, 3 meses antes das eleições o eleitorado ficou confuso porque depois os órgãos de comunicação social e outros, e as fake news e por aí fora, começaram realmente a embaraçar o eleitorado, e isso fez com que nós tivéssemos uma das eleições que até são das mais confusas que nós tivéssemos na nossa história, as 5ª eleições, e foram das mais confusas. Só para teres uma ideia desse processo de disputa, a UNITA publicou os resultados e a UNITA ganhou as eleições com 49% e o MPLA perdeu com 48%, 48,3%. A diferença de votos deve ser em volta de 400, 500 mil votos. 400, 500 mil votos é pouco. E o nível da abstenção foi de quase 50%. Descontando os mortos das listas, nós tivemos em abstenção provavelmente 3 a 4 milhões de eleitores, de 3 a 4 milhões de pessoas que não foram para as urnas. É muita gente indecisa. Então, nós beliscamos a democracia de certa forma, mas também retrocedemos a nível de liberdade, retrocedemos a nível da democracia, da própria democracia participativa e por aí fora. E isso faz com que o nosso contexto seja ainda mais desafiante. O que é que se espera da Angola próxima? Bom, nós temos 3 caminhos possíveis. Nós temos um caminho que é o caminho da reconciliação, onde os líderes políticos vão ter que sentar e decidir se vai haver ou não uma transição pacífica de poder. E isso é inevitável, porque se a UNITA diz que ganhou e tem provas das atas, eu acho que as atas dizem tudo, as atas sínteses dizem tudo num processo eleitoral. Então nós temos a UNITA a reivindicar o poder e temos o MPLA a reivindicar o poder. Então uma das vias seria exatamente a via do diálogo, da conversa e tal, e de se achar um meio termo para se poder governar o país e sair dessa crise. A segunda grande via seria a via do não entendimento. Essa via do não entendimento ia obrigar realmente o país a cair num estado de emergência, como os outros países têm estado, num estado de alerta, num estado de emergência, manifestações constantes, inviabilização do governo, porque mesmo que o MPLA decida governar e o povo não reconheça realmente a vitória do MPLA, nós teremos um país que não vai andar durante os próximos 5 anos. Serão os piores 5 anos até do MPLA.
Então é preciso também tocar nesse assunto. Teríamos um país inviável do ponto de vista governativo. A terceira opção seria a opção, e essa opção é que eu não quero e não desejo que realmente isso aconteça, nós termos um país dividido. Quando se tem um país dividido, é pior do que as duas primeiras situações que eu citei. Com um país dividido, nós teríamos pessoas a dizerem que eu não me revejo nesse Estado, não participo em nada. Ou seja, eu deixo de exercer aquilo que eu exercia enquanto cidadão, até os meus deveres enquanto cidadão, porque eu não me revejo nesse Estado. Recentemente houve, por exemplo, a questão dos jovens que foram e vandalizaram os autocarros, quebraram os vidros. E na entrevista, um dos jovens disse que simplesmente quebrou o vidro porque o presidente tinha ganho as eleições. O João Lourenço tinha ganho as eleições. Então já começa a haver aqui sinais claros de certas pessoas a fugirem da responsabilidade deles enquanto cidadão, porque não se revêem no governo que foi eleito. E isso é pior. Então, eu realmente espero, e esse é um desejo meu, que Angola volte a entrar nos eixos, mas para isso é preciso muita conversa, vai ser preciso muitas negociações, é preciso que o outro lado também esteja disposto, disponível a ouvir o que é que as outras pessoas têm a dizer, não tratar as pessoas como tratou durante os últimos tempos, lumpenos, marginais, arruaceiros, não. É preciso ouvir o que é que esses arruaceiros têm a dizer, porque os arruaceiros são tão angolanos quanto aquele que diz que são arruaceiros. Temos os mesmos direitos perante a lei e perante a Constituição, somos todos iguais. E, aliás, aquelas reivindicações que as pessoas têm feito, muitas das vezes dizem que aqueles jovens são instrumentalizados. É completamente mentira. Porque um jovem instrumentalizado é um jovem que vive num contexto de privilégios. E jovens que nós temos visto e que têm vindo a público, os lumpenos, os arruaceiros, são pessoas que vivem no Kazenga, são pessoas que vivem num sítio onde não há luz, não há água, são pessoas que vivem na Canata, são pessoas que vivem em bairros, na periferia, onde não há condições nenhumas. E quando vêm a público e reivindicam aquilo que é seu por direito, aliás, numa democracia participativa é assim, eu enquanto cidadão tenho o direito de participar e participo reivindicando, eu acho que é responsabilidade do Estado ouvir as minhas reivindicações. Agora, quando nós dissemos para essas pessoas que estão a ser instrumentalizadas, nós estamos a partir para um outro campo de ação. Nós estamos a pedir que essas pessoas ajam de uma forma agressiva. E, infelizmente, nós, na nossa cultura política, temos o hábito e o costume de obrigar as pessoas sempre a recuarem. E depois colocamos as pessoas numa situação onde elas vão se sentir sempre obrigadas a agir de forma agressiva. Para quê? Para ganhar uma razão. Eu acho que nós estamos a atender muito para isso, mas vamos aguardar. O Tribunal Constitucional recebeu uma ação cautelar da UNITA e recebeu também uma reclamação feita ainda pelo partido, mas já deu a resposta, supostamente não a resposta. A CNE veio a público, na televisão pública de Angola, a pedir que o Tribunal Constitucional negue esse pedido da UNITA, o que mais uma vez prova que os lados estão muito distantes, o diálogo não está a ser apreciado. Então, eu acho que vai ser muito complicado. Mas, nós temos que ser otimistas. Temos que ser otimistas, mas também temos que ser realistas. Nós queremos bem aquele país, esse é o nosso desejo. Realmente queremos desenvolver, as outras nações, as outras civilizações estão a desenvolver. Os outros países, enquanto nós disputamos por coisas básicas, estão a desenvolver, estão a crescer. Recentemente houve